Irmãos, que prazer estar aqui com vocês nessa noite e participar desse embrião de conferência teológica. Eu já tive a oportunidade de falar com o Gilson e sei que é sonho de vocês. Quem sabe daqui a alguns anos a primeira igreja está convidando preletores internacionais. Quem sabe dá tempo ainda de... acho que John Piper acho que não viaja mais, mas quem sabe outros ainda poderão vir. Mas o Aldeni falou da questão do feriado, que muita gente poderia viajar e tal, isso até poderia ser uma preocupação. O que estava me preocupando mesmo era se talvez o jogo do Flamengo fosse hoje. Aí sim eu ia ficar com medo, até porque a gente está nessa campanha vitoriosa do Mundial. Viu? Então, aqui, botafoguenses, Fluminense e Palmeiras nos perdoem, mas eu acho que a gente tem tudo para levar. Mas, gente, que prazer estar aqui. A primeira igreja foi palco de várias cenas da minha vida, tá? E eu queria, inclusive, compartilhar com vocês que foi nessa igreja aqui que eu assisti a mais bela cantata que eu já vi até hoje na minha vida, entendeu? Quem lembra qual é essa cantata? Não sei se foi a mais bela que vocês já assistiram, mas foi uma cantata muito linda que foi encenada aqui, foi Vivo Está. Paulinho já... Olha lá, sim, foi lindo, maravilhoso. Quando eu lembro dessa cantata, eu ainda me arrepio, porque foi realmente assim lindo e tocou muito ao meu coração. Mas, antes da gente começar, eu queria, de certa forma, fazer duas perguntas para conhecer um pouco vocês. Tá? Saber há quanto tempo vocês estão aqui na Fé Reformada. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte. Tem alguém aqui que, por exemplo, se converteu há menos de 5 anos? Não era evangélico e se converteu há menos de 5 anos? Tem alguém? Ok, tá joia. E tem alguém que, em algum momento, frequentou uma outra denominação, talvez igrejas pentecostais ou neopentecostais, e de 5 anos para cá está congregando em alguma igreja presbiteriana? Ok, tá joia. Por que eu faço essa pergunta? Porque nós que somos reformados, na verdade, a gente adora histórias. A gente gosta de contar histórias e nós amamos essa história. A história da reforma, a história do puritanismo, de como as coisas caminhavam na igreja da época e, de repente, Deus usou homens e mulheres para que a situação se transformasse. Em geral, todo mês de outubro, nas igrejas presbiterianas, a gente comemora a reforma protestante. Então, já é uma história conhecida de muitos. Por isso eu fiquei pensando na minha cabeça, gente, mas quantas vezes a gente já escutou essa história? E eu pensei assim, não, eu preciso conseguir, talvez, transmitir partes dessa história não tão conhecidas, não tão comuns. Eu espero, então, que eu possa transmitir isso para vocês. E, por último, eu gostaria, então, de apresentar o nosso tema. É esse aí. Reforma Protestante e Puritanismo. Nossa história nos séculos XV e XVI e XVII. Então, infelizmente, acabou ficando um pouquinho pequena a letra, mas talvez dê para vocês lerem. Tá? Uma jornada através dos eventos e figuras que moldaram a fé protestante, desde as 95 teses de Lutero em 1517, até as discussões da Assembleia de Westminster em 1648. Puxa, João, tem coisas aí que você falou que eu não entendi. Espero que essa palestra, então, possa ajudá-lo a compreender um pouquinho dessa história. Mas eu quero começar, então, fazendo uma pergunta. Essas letrinhas ficaram menores, mas só é importante os nomes maiores. Quem foi mais importante? Mesmo que você não conheça nada de história da igreja, é uma pergunta sobre a qual você pode refletir e tentar me ajudar a responder essa pergunta. Eu dei para você aí 4 alternativas
para responder essa pergunta. Quem foi importante? Será que foram os pré-reformadores? Aqueles que prepararam o caminho, que lutaram em uma igreja que estava muito distante dos ideais bíblicos e lutaram, fizeram um esforço, mas, infelizmente, os seus esforços não conseguiram reformar a igreja. Será que esses foram os mais importantes, aqueles que lançaram as sementes? Ou ainda, será que foram os reformadores? Ou seja, aqueles que lutaram, aqueles que lideraram rupturas em movimentos, aqueles que traduziram a Bíblia e enfrentaram grandes perseguições e desafios? Ou ainda, uma terceira opção, será que foram os heróis anônimos? A história nunca é escrita só pelos nomes que a gente lembra, mas, na verdade, os heróis anônimos são aqueles que, com sua vida, mantêm tudo aquilo que foi escrito. Os heróis anônimos mantiveram a fé sob a perseguição, resistiram à contra-reforma e, em sua perseverança e lealdade, deram continuidade àquilo que tinha acontecido. Ou ainda, em quarto lugar, os consolidadores, aqueles que, depois da reforma, sistematizaram as doutrinas, protegeram a herança conquistada e permitiram que todas essas conquistas chegassem até nós. E aí? Se você fosse escolher alguém mais importante, quem você escolheria? Os pré-reformadores, os reformadores, os heróis anônimos, os consolidadores? É uma boa pergunta, né? Alguém arrisca? Por exemplo, quem acha, por exemplo, que os pré-reformadores, aqueles que vieram primeiro, poderiam ser mais importantes? Você acha que isso faz sentido? Talvez os reformadores, né? Não vou te constranger, mas pensa aí. Quem você acha que foi mais importante? Ok. Tá jóia, muito bom. Tá? Eu gostei, obrigado. Bem, deixa eu mostrar a resposta para vocês. Tá? A pessoa mais importante é Jesus. Tudo o que aconteceu foi em nome e por Jesus. A verdade é que todas essas respostas estão certas. Os pré-reformadores, os reformadores, os heróis anônimos, os consolidadores, todos foram importantíssimos. Mas eu quero que você sempre se lembre, tudo foi por Jesus. E eu quero que nós possamos olhar para a história da igreja com uma perspectiva correta. Esses homens e mulheres da reforma não eram nem melhores e nem piores. Eles eram gente como a gente, cheios de defeitos, de pecados, pisaram na bola, todos eles. Tá? E se eu tiver a oportunidade de contar para vocês os erros deles, eu espero que você não se decepcione. Ao contrário, que você olhe para eles com o olhar crítico com o qual nós devemos olhar. Tudo aponta sempre para Jesus. Ele, sim, é o mais importante e é por ele que a gente faz e fez tudo isso. Mas, vamos lá. Então, gostaria de colocar 3 perguntas norteadoras para essa noite. Tá? Aonde a gente quer chegar? E eu queria, então, conseguir responder com vocês essas 3 perguntas. O que foi a reforma? O que é uma igreja reformada? E como lidar com as crises na igreja? Será que vocês têm crise? Será que existe alguma igreja que não tem crise? Eu posso afirmar para você com certeza, todas as igrejas têm crise porque elas são formadas por pecadores. E a gente vai ver que, ao longo da história da reforma, na verdade, todos esses reformadores, esses homens e mulheres de Deus, tiveram que lidar com crises dentro da igreja. O ponto importante é como eles lidaram com essas crises que aconteceram. E para a gente estudar a reforma, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar entender como era a Europa no século XVI. Tá? E eu coloquei aqui 2 características. Eu coloquei aqui que a Europa estava passando por transformações políticas
e por algumas mudanças culturais. Tá? Eu não quero entrar em detalhes sobre transformações políticas. Quero apenas dizer que os estados nacionais, os países estavam se formando, e na direção desses países você tinha, então, reis, que estavam centralizando o poder, e, dentre essas nações que estavam surgindo, umas eram mais poderosas que as outras. Esse é o resumo. Mas os aspectos culturais, esses sim, fazem extrema diferença. São muito importantes para a gente entender tudo o que aconteceu. Renascimento, humanismo e a invenção da imprensa. E, para ilustrar isso, eu coloquei essas três figuras. Tá? A gente tem ali o homem vitruviano representando o Renascimento, o Erasmo de Roterdã representando o humanismo, e ali uma foto da prensa de Gutenberg. O que a gente precisa saber sobre esses três eventos, esses três momentos? No humanismo, a gente tem um movimento intelectual que floresce ali no século XIV e coloca o ser humano no centro. Ele passa a valorizar o ser humano. Na Idade Média, a igreja, a sociedade olham completamente para Deus. Tudo sempre é voltado para o Senhor. Mas, à medida que surge, então, esse movimento intelectual, agora os humanistas continuam olhando para Deus, mas eles também olham agora para a criatura e para a criação. Eles olham para aquilo, para o homem, e eles olham para esse mundo criado. O humanismo, então, vai transformando aquilo que a gente entende como cultura, de forma que você tem toda a produção artística, científica, cultural sendo transformada. Você pode ver, por exemplo, que artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, começam a criar obras que não retratam somente o divino. Você tem, agora, obras que demonstram interesse pela beleza, pelo ser humano, pela anatomia do ser humano, coisas que antigamente não existiam. Você consegue perceber que, com o Renascimento, a gente começa a ter descobertas científicas. Vou personalizar duas aqui, Galileu Galilei, Copérnico. Ou seja, a visão do mundo sobre si mesmo está se transformando. A gente pode até dizer o seguinte: o humanismo serviu de base filosófica e cultural para o Renascimento. E o Renascimento representa assim, uma expressão prática, artística, científica dessas ideias. O humanismo acreditava que, para responder aos novos desafios de uma sociedade que saía da Idade das Trevas, ou da Idade Média, a gente precisava retornar e valorizar os escritos antigos. A literatura grega, a literatura romana, aquilo que a gente conhece como os clássicos. Ler os filósofos antigos, tanto gregos quanto romanos. Mas, na igreja, aconteceu uma coisa. Se fora da igreja você se volta, quando você fala de retornar aos clássicos e às origens, você vai para esse tipo de literatura, dentro da igreja, os humanistas cristãos pensam, olha, se a gente vai voltar para as fontes, se a gente vai voltar para o começo, eu tenho que voltar para onde? Para as Escrituras. E aí, nesse momento, começa-se muito a valorizar o exame, a leitura do Novo Testamento em grego e do Antigo Testamento em hebraico. Ou seja, uma volta às línguas originais. Quando os estudiosos, quando os padres, quando os sacerdotes começam, então, a estudar a Bíblia em suas línguas originais, eles começam a perceber que algumas coisas não estavam certas. Eles começam, por exemplo, a criticar a tradução usada pela Igreja Católica na época, a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo no século V. Outra coisa, quando eles começam a estudar a Bíblia, isso começa a influenciar a pregação
e o ensino que acontece nas missas. Ou seja, o estudo das Escrituras torna-se um elemento central nesse momento que a Europa está vivendo. Todos aqueles cristãos que são afetados, são impactados pelo humanismo, voltam às fontes. E as fontes representam a Bíblia Sagrada em suas línguas originais. João, mas tem mais algum tipo de característica, alguma coisa muito importante que a gente precisa saber como preâmbulo da reforma? Tem um aspecto interessantíssimo e que, às vezes, é negligenciado no estudo da reforma. Quando eu coloquei aquela foto ali, eu coloquei a foto de Erasmo de Roterdã, que em 1516 publicou uma edição do Novo Testamento em grego, e coloquei pequenininho uma obra que até hoje é vendida nas livrarias, chama Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Essa obra é fruto daquilo que ficou conhecido como movimentos místicos. No norte da Europa, tanto no final do século XIV quanto no século XV, começaram a surgir movimentos majoritariamente de leigos, ou seja, que não eram liderados por padres, por sacerdotes, de pessoas que buscavam uma espiritualidade intensa. Esses movimentos queriam simplesmente um cristianismo mais puro. Por exemplo, esses movimentos, eles praticavam oração silenciosa, eles praticavam a promoção da piedade, meditação, leitura da Bíblia e uma vida cristã mais simples e devota. Eles não queriam grandes reformas teológicas e nem se preocupavam com grandes esquemas doutrinários. Eles queriam apenas uma vida cristã simples. A questão é que esses movimentos místicos influenciaram muitas pessoas. Influenciaram os humanistas. Influenciaram Erasmo de Roterdã, o príncipe dos humanistas, que foi uma figura central na propagação dessas ideias. Olha, o cristianismo pode ser diferente. A vida cristã pode ser melhor. Sabe, nós podemos reformar a igreja. Então, Erasmo, influenciado por esses movimentos místicos, torna-se, então, o príncipe dos humanistas e deseja reformar a igreja sem destruí-la. Mas ele tem em seu coração esse desejo ardente de propagar uma mensagem que leve transformação. Mas ele se nega a romper com essa igreja. Outros não querem também romper com a igreja, mas em determinado momento eles percebem que isso não é possível. Por exemplo, Lutero foi muito influenciado por esses movimentos místicos. Ele diz, em uma das suas obras, que ele leu um livro chamado Teologia Alemã. Ninguém sabe quem é o autor desse livro, mas ele defendia e apresentava todos esses conceitos dos místicos. E Lutero fala, olha, tirando a Bíblia e os livros de Agostinho, foi a obra que mais influenciou na minha vida cristã. Ou seja, esses movimentos, eles influenciam os humanistas, e depois os humanistas pegam essa mensagem, transformam isso, e então propagam a volta às Escrituras e essa sutileza de reformar a igreja, de ter uma igreja, uma vida cristã mais simples. João, mas como se dá, então, essa reforma? Será que só aspectos culturais foram suficientes para a gente entrar nesse período da reforma e fazê-la acontecer? Irmãos, esses aspectos que eu estou apresentando nessa imagem são mais comuns. Geralmente, é isso que a gente estuda quando a gente pensa em reforma protestante e história da igreja no século XVI. Ou seja, as crises dentro da igreja católica. E a gente tem aqui quatro crises que a gente, em geral, destaca. Quais são elas? Primeira, venda de indulgências. Depois eu vou falar melhor o que eram as indulgências. Mas aqui a gente tem uma crise,
E a crise não a existência das indulgências, mas a venda das indulgências. Ok? Então, isso passa a acontecer por alguns motivos que eu mostro daqui a pouco. Mas, em segundo lugar, a gente tem também a corrupção clerical. Tá? E ela é representada por dois elementos muito comuns na época, tá? Que é a simonia e o nicolaísmo. Tá? Dentro da Igreja Católica, você tem um celibato, quase ninguém respeitava o celibato. Tá? Dentro da Igreja Católica, você tinha os cargos eclesiásticos, tá? Muitos deles eram vendidos. A gente tem, por exemplo, casos de crianças que assumiam, se tornavam cardeais com 5, 6 anos. Né? Essa questão de pastor mirim, por exemplo, não é nova. Tá? Ela já é bem antiga, ela já acontece há muito tempo. Tá? E eu queria dizer para vocês que o próprio Calvino, ele, com 14 anos, ele tinha um cargo dentro da Igreja Católica. Tá? Eu não me lembro bem que cargo era, mas ele recebia da igreja um determinado salário. Né? Então, aí o seu pai pegava, com esse salário, pagava os estudos dele em outra cidade e, com a diferença, pagava uma outra pessoa para fazer os serviços paroquiais na comunidade deles. Tá? Isso acontecia, claro, quando Calvino ainda era membro da Igreja Católica, era um católico ainda fervoroso. Tá? Mas, ou seja, a gente tem, então, essa crise dentro do corpo de padres e sacerdotes da igreja. O que mais que a gente tem? A gente também tem o poder temporal excessivo, ou seja, o padre mandava e desmandava. Tá? E a gente vai ver 3 exemplos disso depois. E, por último, a gente tem distorção bíblica, que geralmente é aquilo que a gente mais fala a respeito disso. É importante a gente saber que, para nós, que hoje, depois de 500 anos, e temos a Bíblia como regra de fé e prática, quando nós olhamos para trás, para nós é claro a existência de heresias e deturpações. Mas é preciso que a gente deixe claro que, apesar de nós, às vezes, nos considerarmos como cristãos, tanto protestantes quanto católicos, na verdade, são 2 religiões muito diferentes. Por quê? Porque a fonte da fé para os protestantes é a Bíblia, e a Bíblia somente. Para um católico, a fonte da fé é a tradição da igreja ao lado das Escrituras, e as 2 interpretadas e explicadas pelo magistério da igreja, pelo ensino dos papas. Você entende? Então, nós temos duas fontes de fé completamente diferentes. E isso faz com que, por exemplo, um católico vire para você e fale assim, se você perguntar para ele assim, mas onde está isso na Bíblia? Ele pode simplesmente responder para você assim, olha, quem disse que tudo precisa estar na Bíblia? Por quê? Porque, para o catolicismo, a igreja criou a Bíblia, por assim dizer. Entende? A igreja foi que deu o veredito. Isto é Bíblia. E para nós é o contrário. Então, para eles, a tradição, se alguma coisa está na tradição, pode ser que não esteja nas Escrituras, mas isso pode ser aceito. E aí, então, nós temos alguns elementos na história de doutrinas que se encaixam perfeitamente nisso. Mas eu coloquei 3 imagens para vocês, para exemplificar isso. Esses aí são aqueles que são chamados de papas do Renascimento. Tá? A gente tem o Papa Alexandre VI, o Papa Júlio II e o Papa Leão X. Tá? Todos esses papas, então, eles eram papas renascentistas, e eles exemplificam bem toda essa crise existente na igreja. Rapidamente, Papa Alexandre VI. Enquanto ele era cardeal, ele tinha várias amantes e vários filhos bastardos. Depois que ele se tornou papa, ele continuou tendo várias amantes e filhos bastardos. E, inclusive, depois de se tornar papa, ele ainda conseguiu nomear seu filho de apenas 16 anos como arcebispo, e ainda ordenou inúmeras mortes de pessoas por motivos políticos e sociais. Esse era o Papa Alexandre VI. Isso é conhecido. Tá? A gente tem o Papa Júlio II. Tá? É conhecido como o Papa
terrível. Tá? Ele liderou exércitos, ele lutou em guerras, ele fez de tudo para destruir aqueles que fossem inimigos da igreja. Ele, inclusive, foi quem colocou a primeira pedra na nova Basílica de São Pedro, aquela que existe hoje no Vaticano e que começou a ser construída no início do século XVI. De novo, centralização do poder. E, por último, Papa Leão X. O Papa Leão X, ele também não era exemplo de piedade. E ele amava viver como se ele fosse um nobre da corte. Ele apreciava luxos, festas, música, arte. Tanto é que ele financiava artistas, poetas, arquitetos. Mas já diz o adágio, já diz a frase liberal: não existe almoço grátis. Tudo isso tinha um preço. E Leão X quebrou o caixa da igreja. Quando ele quebra o caixa da igreja e ele precisa continuar a construção da Basílica de São Pedro, então aparece essa oportunidade da venda das indulgências. Na verdade, isso já tinha acontecido outras vezes, mas ele, em especial, amplia esse movimento. Tá? E aí, então, recomeça esse movimento, ele se intensifica. Tá? Mas aí você pode pensar assim, João, puxa vida, mas, no final das contas, então, por que a reforma... Ou melhor, antes dos reformadores, não teve ninguém que tentou reformar a igreja? Teve. Teve muita gente que tentou reformar a igreja. E, classicamente, a gente apresenta sempre esses três pré-reformadores. E aí eu quero só fazer algumas observações, então, sobre cada um deles. O primeiro é um inglês, tá? John Wycliffe. O que John Wycliffe faz? Tá? Ele olha para a igreja, vê que a igreja tem problemas, e ele percebe que, além de mudar a parte moral da igreja, era preciso que se mudasse a teologia da igreja. Antes desses pré-reformadores, muitos outros homens e mulheres piedosos quiseram propor e tentar fazer mudanças dentro da igreja, mas eles estavam preocupados somente com a moralidade da igreja, e não com a teologia da igreja. Tá? Então, a gente tem, com John Wycliffe, um dos primeiros que pensa, que olha para a igreja e diz, olha, puxa vida, tem coisa errada aqui, vamos mudar, mas também tem teologia errada aqui, e a gente precisa resolver isso. Tá? Dentre os pontos mais importantes de John Wycliffe, e esse ponto vai aparecer recorrentemente, vocês vão perceber, a gente tem a questão de defender as Escrituras, de promover a autoridade da Bíblia sobre a vida dos crentes e da igreja. Tanto é que John Wycliffe é o primeiro a promover a tradução das Escrituras para o inglês, e por isso ele fica conhecido assim. Tá? Mas, nessa época, não há um contexto que permita a reforma da igreja. Por isso, ele deixa o seu legado, mas o seu movimento não consegue atingir o seu intento. Passa-se o tempo, tá? E já no finalzinho aí do século XIV, início do século XV, a gente tem John Huss. Se Wycliffe estava na Inglaterra, a gente tem John Huss lá na Boêmia, na atual República Tcheca. Adivinha? Huss faz a mesma coisa. Huss olha para a igreja e fala, a igreja precisa mudar. Nós temos uma crise de moralidade, mas ele também diz, nós precisamos entender que a Bíblia é autoridade sobre a igreja. Só que acontece uma coisa. Infelizmente, John Huss também não consegue levar à frente sua reforma. Pelo contrário, ele se apresenta diante do Concílio de Constança, e em 1415, mesmo depois de todo o debate, ele é simplesmente condenado e queimado na fogueira. Se você pesquisar no YouTube, tem lá um filme maravilhoso, John Huss, contando a vida dele, e é um filme, inclusive, muito emocionante. Tá? Você vê ele lá em 1415, indo para a fogueira, né? E, inclusive, é uma coisa
é quase que uma profecia que ele faz em 1415, ele diz, olha, hoje vocês queimam o ganso, que Hus significa ganso, mas em 100 anos virá aquele que vocês não conseguirão calar. Em 1517, 102 anos depois, vem Lutero e dá um start para a reforma. E, por último, a gente tem um italiano chamado Jerônimo Savonarola. Esse aqui é um caso especial, porque hoje em dia a gente já considera Jerônimo Savonarola como um reformador católico que veio antes da reforma. Por quê? Porque ele estava naquele mesmo molde anterior. Ele não questionou a teologia da Igreja Católica. Ele apenas queria mudar a sua moralidade. Tá? Queria acabar com a simonia, com o nicolaísmo, com essas crises morais dentro da igreja, mas ele não estava preocupado com a mudança na teologia. Ok? Ufa! Tudo isso até agora para chegar no nosso personagem inicial da reforma, Martinho Lutero. Agora sim, a gente começa, então, a falar de Martinho Lutero. Irmãos, Lutero foi um homem realmente muito, muito valente. Nasceu uma família bem religiosa, católica, na Alemanha, e na sua formação aconteceu uma coisa. Ele estudou em uma escola dos Irmãos de Vida Comum. Quem eram os Irmãos de Vida Comum? Um daqueles movimentos místicos lá do século XIV, que queriam a reforma da igreja, que queriam uma igreja mais pura, uma igreja mais santa, uma igreja diferente. Lutero é influenciado por essa escola dos Irmãos da Vida Comum. E, após ter uma experiência bem dramática durante uma tempestade, né? Conta a história que ele estava numa peregrinação, e aí acontece uma tempestade, e ele pede a Santa Ana que, se ele se livrasse daquela tempestade e ele sobrevivesse, ele viraria monge. E ele consegue sobreviver, então ele se volta para a vida monástica, e então ele se torna um monge agustiniano. Depois que ele se torna um monge agustiniano, ele começa, então, essa dedicação maior, tá, à vida espiritual, porém, mesmo assim, ele continua a enfrentar profundas crises espirituais. Lutero não se sente livre da culpa do pecado. Lutero é atormentado por um peso que ele não consegue expiar. Lutero se penitencia, busca ao Senhor, faz jejuns, e mesmo assim ele não consegue se livrar desse peso. Para complicar mais as coisas ainda, em 1511, ele viaja para Roma. E quando ele chega em Roma, ele encontra uma sociedade supostamente cristã completamente devassa. Ele fica muito decepcionado com a imoralidade, ele fica decepcionado com as blasfêmias, ele fica decepcionado com a apatia espiritual, e isso continua a fomentar essa crise que ele sente no seu coração. Mas, como um estudioso das Escrituras, ele continua sua luta em prol de conhecer mais ao Senhor. E em um exercício devocional, então, ele vive uma experiência decisiva. Ele lê as Escrituras e, em um determinado versículo, chama a sua atenção. Vocês sabem que texto é? Romanos 1, capítulo 17. E ele diz o seguinte: comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por dom de Deus, isto é, pela fé. Gente, nesse momento, a compreensão do que significa a fé e de que ele não precisa, por si mesmo, conquistar sua salvação, liberta Lutero desse sentimento de culpa dos seus pecados. De repente, Lutero, que se penitenciava, buscando se transformar e ganhar o favor de Deus, percebe que tudo é pela graça, por instrumentalidade da fé. Então, a vida de Lutero fica um pouco mais leve. Porém, em 1517, chega na cidade de Wittenberg
um outro monge, agora não agostiniano, dominicano, chamado John Tetzel. E John Tetzel chega vendendo indulgências. E foi esse o estopim que levou Lutero a fixar suas 95 teses. A gente conhece essa história, né? Lutero chega na porta da capela do castelo de Wittenberg e afixa lá suas 95 teses. Uma coisa interessante... eu coloquei aqui umas imagens. Aquela primeira imagem ali é quando ele está na tempestade, tá? E ele pede a Santa Ana, então, que o livre. Ali a gente tem o mosteiro de Erfurt, que é onde ele servia como monge agostiniano. E ali a gente tem um quarto, uma foto do quarto onde Lutero ficava, e você percebe que é algo bem simples, tá? Algo justamente para dar sobriedade nessa busca que ele tinha, tá? Nos seus exercícios espirituais. Mas o que acontece? Então, John Tetzel chega em Wittenberg vendendo indulgências. E esse é o grande problema, tá? É a venda das indulgências. Por quê? Porque as indulgências sempre existiram, tá? Elas sempre existiram, só que elas não eram trocadas por dinheiro. E aí, eu até queria... quando eu estava pensando aqui, eu pensei, gente, a gente fala tanto das 95 teses de Lutero, mas é capaz que pouca gente leu essas 95 teses, né? O que está escrito nessas 95 teses? E aí eu pensei assim, não, quando eu for falar com os meus irmãos, eu quero, então, apresentar para eles as 95 teses, para você perceber que a compreensão de Lutero sobre o Evangelho e sobre a Reforma estava apenas começando. Deixa eu ler para vocês algumas das 95 teses. Olha só. Infelizmente ficou... Não sei se dá para ler, mas vamos falar aqui de algumas das 95 teses. Com algumas a gente concorda. Dá uma olhada. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, ele quis que toda a vida dos fiéis fosse um arrependimento. Tá bom. Esta palavra não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, confissão e administração administrado pelos sacerdotes. Contudo, ela não significa apenas arrependimento interior. O arrependimento interior é inútil se não produzir diversos atos exteriores de mortificação da carne. Bem, aqui a gente tem algo do tipo, olha, você tem que se arrepender, mas você precisa demonstrar exteriormente que houve um arrependimento. Bem, talvez para a gente fosse simplesmente um arrependimento com mudança de atitude. Mas naquele universo católico, você tinha arrependimento e depois uma demonstração de que você tinha se arrependido. O que será isso? Vamos continuar? As indulgências papais devem ser pregadas com cautela, para que o povo não pense que são mais importantes do que outras boas obras de caridade. Vixe, olha o que a gente acabou de ver. Na verdade, Lutero entendia que as indulgências eram algo aceitável. O que ele não aceitava era a venda das indulgências. Okay? Mas, na sua prática, como católico, era aceitável as indulgências. Vamos ver mais algumas? Deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não obrigatória. Quem fala contra a verdade das indulgências papais, seja maldito. Mas quem vigia contra a avareza e leviandade dos pregadores de indulgências, seja bendito. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um homem que ainda está no começo da sua transformação. A teologia de Lutero ainda está sendo moldada. Ele ainda acredita em várias coisas que, no futuro, seriam rechaçadas por ele. E agora vamos dar uma olhada. Então, no final das contas, João, o que é uma indulgência? Quando você tem no catolicismo um pecado,
você pede perdão por esse pecado. Só que, mesmo depois de você ser perdoado, você ainda precisa fazer uma restituição devido ao pecado que você cometeu. Tá? É como se você tivesse que fazer alguma coisa a mais, mesmo tendo sido perdoado. E aí eu vou te dar um exemplo. Tá? Digamos, por exemplo, que você quebra uma janela. E aí você vai lá e pede perdão ao dono da casa por ter quebrado a janela. Ele te perdoa. Só que temos um problema. A janela continua quebrada. Então você precisa pagar o conserto dessa janela. Você precisa fazer uma restituição a quem foi ofendido. Então, quando você comete um pecado, você é perdoado, mas depois você precisa realizar um ato de fé. Esses atos podem ser uma penitência, pode ser uma peregrinação, pode ser orações, tá? Só que o que acontece quando a pessoa morre, pediu perdão, mas não restituiu a ofensa que ela executou? Ela ia para o purgatório. Nesse caso, o que acontecia? Você poderia, então, pedir à igreja, ou a igreja poderia conceder uma indulgência para diminuir o tempo desta pessoa no purgatório. Então, e essa diminuição de tempo poderia ser feita e concedida mediante atos de fé que o devoto realizasse. Mas então, em determinado momento, a igreja começa a cobrar para conceder essas indulgências, para conceder essa remissão de tempo das penas que a pessoa deveria cumprir no purgatório antes de ir para o céu. Fica entendido isso? Então, ou seja, Lutero inicialmente aceitava as indulgências, mas ele não aceitava a venda das indulgências como elas eram feitas. Posteriormente, isso vai se transformando, e aí a gente vê isso no final. Tá? E para terminar esse primeiro episódio da vida de Lutero, aí a gente tem essa foto. Depois que ele fixa suas 95 teses, passam-se anos, e ele debate com estudiosos, ele escreve livros, mas ele não consegue convencer as autoridades eclesiásticas que uma reforma é necessária. Em 1520, ele é excomungado pelo Papa Leão X, o último daqueles três, tá? E em 1521 acontece um evento marcante. E esse evento demonstra a coragem de Lutero. Eu queria perguntar para vocês uma coisa, vocês podem me ajudar. Hoje, quem é o homem mais poderoso do mundo? Vocês podem me ajudar? Quem vocês diriam que é o homem mais poderoso do mundo? Será que é o Trump? Será que é o Putin? Será que é o Xi Jinping? Né? Talvez fique em um desses três. Concorda? Você concorda que você tem que ter muita coragem para chegar na frente de um desses três homens e falar assim, olha, eu vou fazer o que eu estou fazendo. Você está errado. Não importa o que você fizer. Entende? Eu vou continuar no meu caminho, fazendo aquilo que eu acredito. Olha, é muita coragem. Né? Foi exatamente isso que Lutero fez. Diante de Carlos V, o homem mais poderoso do mundo da época, Lutero é ameaçado, e ele diz, sem pestanejar, depois de uma noite de oração, e diante daquele encontro teológico, ele diz o seguinte, olha, gente, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela reta razão, porque eu não acredito nem no Papa e nem nos concílios sozinhos, já que eles frequentemente já erraram e se contradizem tanto. A minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não quero me retratar de nada, porque ir contra a consciência não é nem correto e nem seguro. Deus me ajude. Amém.
sabe? Nesse momento, então, Lutero, ele mostra a intrepidez que o Senhor lhe deu para enfrentar o homem mais poderoso do mundo. E neste momento, a gente consegue ver, na prática, uma das bandeiras da Reforma Protestante. Sola Escritura. Entende? Ele diz, olha, se vocês não puderem me mostrar pelas Escrituras, entende? Eu não mudarei nenhuma das minhas palavras. Ou seja, isso é sola Escritura na graça. Isso é, somente a Bíblia comanda a minha fé, é a fonte da minha fé. Ok? Então, nesse momento, a gente encerra essa primeira parte da reforma. Aqui com essa reforma que posteriormente ficou conhecida como reforma luterana, mas que inicialmente os luteranos eram chamados de evangélicos. Tá? Então, encerra aqui. Eu não tenho como entrar mais em detalhes de Lutero, porque senão não dá tempo para a gente falar da nossa igreja, a tradição reformada, que eu acho que a gente fica para falar depois do coffee break. É isso? Agora são 9h03. Para ou vai mais um pouquinho? Parar? Beleza, beleza. Então tá joia. Então daqui 10 minutos a gente volta, né? Espero que a gente possa, então, continuar. Vamos lá. Agora sim. Irmãos, vamos voltar então, porque agora a gente está chegando naquela parte aqui mais emocionante, talvez, porque tem a ver com a nossa igreja. Ok? É aquilo que a gente vive. Então, vamos dar continuidade. Quando você fala de reforma, você tem 4 movimentos. Você tem os luteranos e você tem também os reformados. Ok? Quem são os reformados? Somos nós. São os descendentes da tradição teológica de alguns teólogos. Zwinglio, João Calvino e também John Knox e outros. Tá? Então, essa parte da história é muito cara para nós, porque ela tem a ver diretamente com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente vivencia nas nossas igrejas. Então, nessa imagem que vocês estão vendo atrás aí, nós temos à esquerda Zwinglio, no meio João Calvino e depois John Knox. Tá? E no fundo ali nós temos uma igreja representando ali a região da França. Tá? O que a gente pode falar? Como é que a gente pode começar a nossa história a respeito da tradição reformada? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, tá, é o que significa a palavra reformado. Tá? A palavra reformado, eu vou colocar aqui 2 sentidos para ela. Primeiro, ela pode significar igreja reformada no sentido de como se fosse uma denominação. A igreja que veio depois daquilo que aconteceu na Suíça e na França. A igreja formada a partir das interpretações do sistema teológico e de governo, tanto de Zwinglio quanto de Calvino. Ok? Então, por exemplo, existe uma igreja reformada na Suíça, existe uma igreja reformada na França, como se fosse uma denominação. Ok? Então, esse é o primeiro sentido da palavra reformada. E existe também um segundo sentido, que é como se fosse um adjetivo. Como assim? Não deveria ser, mas acontece de igrejas presbiterianas não serem reformadas. Tá? Lá na frente a gente vai ver melhor as características de uma igreja reformada. Mas, ou seja, quando você usa a palavra reformada, você pode perguntar assim, né? A sua igreja presbiteriana é reformada? Ou seja, a palavra reformada pode indicar também um tipo de igreja presbiteriana, mais voltado para os aspectos teológicos dessa tradição. Algumas igrejas presbiterianas não sustentam vários dos ensinamentos iniciais da teologia reformada.
você tem, inclusive, igrejas batistas reformadas. Ou seja, são igrejas batistas, têm algumas diferenças com o nosso estilo de ser, mas elas abraçam vários elementos da teologia reformada. E a nossa tradição, ela não começa com João Calvino, ela começa com Zwinglio, é esse rapaz aí à esquerda, tá? Zwinglio era sacerdote e um teólogo suíço, tá? E durante o desenvolvimento da sua vida acadêmica, ele entrou em contato com as ideias do humanismo e com os escritos de Erasmo de Roterdã. Se ele entrou em contato com o humanismo e com Erasmo, o que ele fez? Voltou a ler as escrituras nas línguas originais. Quando Zwinglio volta a ler as escrituras nos originais, ele começa a pregar a Bíblia de forma sistemática. Ele começa a questionar novamente tudo aquilo que se fazia na cidade de Zurique, na Suíça. À medida que Zwinglio vai se reformando e vai aproximando a sua teologia da reforma protestante, ele vai enfrentando episódios onde ele vai refinando o seu conhecimento e a sua prática teológica. Um desses eventos ficou conhecido como a Disputa das Salsichas. O que acontece na Quaresma, aquele período entre o Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas e a Semana Santa? Em geral, os católicos não comem carne, não é verdade? Ele se envolveu, então, numa disputa onde alguns membros da igreja, tá, da cidade tinham comido salsicha, tá? É uma cidade, inclusive, de influência alemã, e aí os católicos, então, criaram um grande problema, porque eles falam, não, mas isso não pode, nós estamos na Quaresma. E aí ele, por meio das Escrituras, entra em disputa pública com os católicos e mostra que os jejuns impostos por essa tradição católica em relação a comer carne na época da Quaresma não era bíblico. Ok? Mais uma vez, os católicos da cidade começam a se incomodar com tudo isso que Zwinglio está fazendo. E aí, à semelhança de Lutero, tá, ele apresenta 67 teses diante do conselho da cidade. Só que, nesse caso, ele obtém aprovação. Em suas disputas, em seus diálogos, ele consegue ir convencendo, mês após mês, ano após ano, que, na verdade, o melhor para a cidade é abraçar a reforma. E aí, nesse caso, à medida que o conselho da cidade abraça as propostas de Zwinglio, ele começa uma completa reformulação em tudo aquilo que a cidade crê. Por exemplo, ele abole o celibato clerical e casa-se com Anna Reinhardt. Depois que ele se casa, vários outros sacerdotes da cidade também se casam. Ele acaba com a missa, substitui a missa por uma celebração muito simples, tá? E, inclusive, ele vai até ao extremo da simplicidade, inclusive cometendo erros. Por exemplo, ele acabou retirando, inclusive, a música do culto público. Tá? E a gente percebe que, por exemplo, ele foi além do que ele precisava ir. E, neste momento em que ele institui uma celebração muito simples do culto na cidade de Zurique, a gente já começa a ver um distanciamento na tradição protestante. Por quê? Porque, entre os luteranos, manteve-se a questão das indumentárias, de alguns ritos litúrgicos, mas teologia reformada. Entre os zwinglianos da cidade de Zurique, você começa a ter uma reforma muito mais radical, porque nem esses outros aspectos que o luteranismo manteve são preservados. Então, você já começa a ver um afastamento das duas reformas. A reforma
proposta por Zwinglio começa a se expandir, sai de Zurique, chega a Berna, Basileia, e, de repente, a Suíça começa a se voltar para a fé reformada. Zwinglio continua pregando, trabalhando na fé, na reforma, até que em 1531 ele morre, tá, em uma batalha contra cantões católicos. Né? Cantões é sinônimo de municípios para nós. Então, você tinha os municípios protestantes lutando contra os municípios católicos, e nessa batalha, na Batalha de Capel, então, ele é morto por um soldado católico. A grande questão, irmãos, é que Zwinglio começa, então, a reforma da tradição que dá origem à tradição reformada. Ele, então, defende a autoridade das Escrituras, ele defende a Santa Ceia como simplesmente um ato simbólico, diferentemente daquilo que pensavam os católicos, e também com uma diferença com os luteranos. Tá? Rejeita as imagens religiosas, acaba com o celibato obrigatório, ele defende a separação entre igreja e o Estado, tá? Não tão forte, tá, quanto outros movimentos, mas existe uma certa separação. Tá? Então, esse movimento inicial vai dando origem à tradição reformada. Uma coisa que nós devemos dizer é que, nesse momento de afastamento entre os reformados e os luteranos, acontece, inclusive, digamos assim, um evento que poderia ter tido um final diferente. Né? O que acontece? Em 1529, Zwinglio se encontra com Lutero. E, se não me engano, eles vão ao colóquio de Marburgo para discutir, se não me engano, 15 aspectos teológicos, 15 ou 16. E, justamente a questão da Santa Ceia, eles não entram em acordo. E aí, essas duas tradições, né, acabam realmente seguindo caminhos opostos. Com o passar do tempo, então, acontece uma separação maior, e aí as diferenças acabam se tornando assim irreconciliáveis. Né? Mas são duas tradições que conviveram, às vezes bem, e às vezes com alguns conflitos entre elas. Zwinglio, então, deixa eu ver, eu coloquei duas fotos. Tá, ok. Essa foto do meio é Lutero e Zwinglio tentando conversar ali no colóquio de Marburgo, tentando chegarem a um acordo, né, coisa que não aconteceu. E ao lado a gente tem ali um retrato da morte de Zwinglio, lá na Segunda Batalha de Capel, quando ele foi assassinado aí por soldados católicos. Tá? Isso lá em 1531. O certo é que Zwinglio é da primeira geração de reformadores. E o tempo passa, a reforma vai avançando na Suíça, e aparece um segundo personagem. Esse segundo personagem é João Calvino. Tá? João Calvino nasce na França em 1509. Lutero afixa suas teses em 1517, ou seja, ele já é bem mais novo. Ele é bem mais novo que Lutero e que Zwinglio. Tá? E à medida que o João Calvino vai se desenvolvendo, né, vai crescendo, ele vai estudando e vai se voltando tanto para o direito quanto para o estudo da teologia. Como eu falei para vocês, ele assume uma posição paroquial em uma determinada paróquia, só que ele não assume essa posição porque ele está estudando em outra cidade. E o tempo vai passando, a reforma vai acontecendo, e, de repente, Calvino está na Universidade de Paris. Nessa universidade, ele faz vários amigos, dentre eles, faz amizade com o reitor da universidade. E a reforma está acontecendo. A reforma está acontecendo. Em determinado dia, numa cerimônia, o reitor da Universidade de Paris, Nicolas Cop, faz um discurso defendendo a autoridade das Escrituras, falando em reforma a partir da volta às Escrituras,
E vários católicos acham que aquele discurso é muito reformista. E quando isso acontece, os dois são ameaçados de morte. Quando eles são ameaçados de morte, Calvino tem que fugir da França, tem que fugir de Paris, e aí ele passa momentos difíceis. Tá? Ele precisa utilizar nomes falsos. Né? Um dos nomes falsos que ele utilizava era Charles Despevely, e ele, então, tem que pregar em cavernas, ele tem que dormir em caverna, ele tem que fazer cultos em secreto, enquanto ele está fugindo rumo à Suíça. Enquanto Calvino está fugindo, ele decide parar em Genebra, porque ele está no caminho para Estrasburgo. E quando ele para em Genebra, ele se encontra com o reformador da cidade, chamado Guilherme Farel. Guilherme Farel fica sabendo que Calvino está na cidade e ele procura Calvino imediatamente. Fala, Calvino, você precisa ajudar a gente aqui na reforma, a coisa está acontecendo e a sua ajuda é muito importante. Mas Calvino diz, não quero. Eu quero simplesmente ir para Estrasburgo e gastar meu tempo ali, tá, escrevendo e estudando. Nesse momento, então, Farel amaldiçoa Calvino, dizendo o seguinte, olha, se você sair daqui, eu espero que Deus amaldiçoe os seus estudos e que você nunca seja bem-sucedido nesse seu propósito de estudar e ficar recluso. Quando Calvino escuta essa imprecação de Guilherme Farel, essa maldição que ele joga sobre ele, ele para, pensa e decide, então, ficar em Genebra. Quando ele fica em Genebra, ele lidera, então, todo o movimento de reforma ali naquela cidade. Eu não tenho, assim, meu tempo está muito curto, né? Não posso dar detalhes, mas o importante é, aquilo que Calvino fez na cidade mudou a história de Genebra. Aquilo que ele fez, inclusive, poderia ter mudado a história do Brasil, porque Calvino, em 1556, manda missionários para cá. 14 huguenotes, 14 membros da igreja de Calvino vêm ao Brasil, incluindo 2 pastores, para ajudarem na implantação e na evangelização da colônia francesa que estava sendo implantada aqui. Mas Deus não quis que esses esforços missionários lograssem naquele tempo. O certo é que a nossa tradição ela começa com Zwinglio, depois ela é continuada por Calvino. Calvino foi talvez a maior das mentes da Reforma. Ele escreveu as Institutas, que é considerada a obra-prima de teologia e que serviu para sistematizar muito daquilo que estava ainda em construção ao longo desses primeiros anos de Reforma. Mas eu não posso deixar de falar dos outros 2 movimentos que surgiram pós-Reforma. Tá? A gente tem a Igreja Anglicana, que surge ali daquele evento que a gente conhece, né? Que Henrique VIII quer se separar da sua esposa, então ele rompe com a Igreja Católica e cria, então, meio que proclama, por assim dizer, a independência da Igreja Anglicana em relação ao Papa. E essa igreja é importante para aquilo que vai acontecer depois e que envolve nós presbiterianos. E do outro lado a gente tem os anabatistas. Os anabatistas surgem em Zurique com ex-membros da igreja de Zwinglio. Eles começam a estudar as escrituras e no entendimento deles, somente pessoas adultas poderiam ser batizadas. A partir daí, eles começam a criar vários transtornos dentro da igreja de Zwinglio, são considerados, então, um problema, são considerados radicais e são perseguidos, tanto pelos católicos quanto pelos zwinglianos, tá? Pelos compatriotas e conterrâneos de Zwinglio. O certo é que ninguém é 100%... ninguém é 100% errado, ninguém estava 100% certo em todas essas questões que aconteceram na Reforma. Tá? Por exemplo, houve um evento chamado Rebelião de Münster,
promovido pelos anabatistas, em que eles chegaram na cidade de Münster, na Alemanha, e ali em 1530 eles tornaram aquela cidade uma espécie de Nova Jerusalém. Nessa cidade, eles estabeleceram a abolição da propriedade privada, a introdução da poligamia, obrigatoriedade do batismo de adultos, repressão violenta e a imposição autoritária das doutrinas religiosas. Ou seja, eles implantaram ali um regime mão de ferro naquela cidade. Isso fez com que eles fossem considerados tão radicais ao ponto das tropas católicas e protestantes se unirem para destruir aquele movimento que estava acontecendo lá em Münster. Então, o que você tem? Você tem 4 movimentos iniciais que surgem com a Reforma. Luteranos, reformados, anglicanos e os anabatistas. Esses movimentos são importantes porque são os primeiros. E aí, já caminhando para o encerramento, eu preciso falar um pouquinho da nossa história, que é a história dos presbiterianos. João, mas como assim? Nós já não somos crentes reformados? Sim. E eu preciso explicar para você a diferença. Por que existe uma igreja que é chamada de igreja reformada e por que existe uma igreja chamada igreja presbiteriana. Quando é a mesma igreja. Quando você fala assim de igreja reformada, igreja presbiteriana, é a mesma igreja. Tá? Só que elas têm aspectos históricos que levaram essas duas igrejas a terem nomes diferentes. Tá? Então, o que acontece? Quando Henrique VIII se separa da igreja católica, ele funda, então, a igreja anglicana, mas que mantém vários traços ainda do catolicismo. Tá? Inicialmente, a igreja simplesmente não obedece o Papa. Com o passar do tempo, acontecem algumas pequenas reformas teológicas dentro da igreja anglicana, mas ainda existe vários aspectos teológicos e litúrgicos que são iguaizinhos àqueles defendidos pela igreja católica. A Escócia, do lado da Inglaterra. Então, tudo que acontece na Inglaterra influencia a Escócia, aquilo que acontece na Escócia influencia a Inglaterra. Então, logo depois da reforma da igreja anglicana, na Escócia começam movimentos protestantes. Em 1517, Lutero afixa suas 95 teses. Em 1522, você já tem presença de protestantes criando vários problemas para os católicos na Escócia. E aí, qual é a cronologia dos eventos que levaram à fundação da igreja presbiteriana? Não se sabe muito a respeito da vida de John Knox, a não ser pelo menos antes dos seus 30 anos. O que se sabe é que, com 25 anos, ele foi ordenado padre católico. Okay? Só que, em 1522, 23, 24, então, a mensagem da Reforma chega à Escócia, e em 1528, um protestante chamado Patrick Hamilton é martirizado. Depois do martírio de Patrick Hamilton, em algum momento, John Knox se converte, adere ao protestantismo, e em 1544 acontece um outro martírio, de George Wishart, acho que é assim que fala. Entre esses dois martírios, você tem, então, a adesão de John Knox aos ideais da Reforma. A grande questão é que o ambiente naquela época estava tão conturbado que surgiram vários revolucionários protestantes. E como eu já falei para vocês aqui, ninguém é 100% certo. O que alguns desses revolucionários protestantes fizeram? Mataram alguns líderes católicos, dentre eles um chamado Daniel Beaton. Quando esse cardeal é morto por alguns revolucionários protestantes, John Knox se une a esses revolucionários e eles se encastelam lá no castelo de St. Andrews. De repente, a rainha Mary de Guise está com uma pequena revolução nas mãos e precisa resolver isso. Ela pede ajuda ao exército francês e eles conseguem, então, destruir
aquela pequena rebelião. John Knox, que está envolvido com isso, é preso, condenado a ficar naquelas galés, aqueles barcos com remos, e ele fica por quase 2 anos nessa situação, até que ele é libertado pelos ingleses e se torna capelão da coroa inglesa. Ou seja, ele sai da Escócia, se torna livre e fica na corte inglesa. Só que lá na corte inglesa todos são anglicanos. E os anglicanos mantêm os ritos católicos, ou pelo menos muito parecidos. O que deixa John Knox extremamente irritado. Por quê? Porque ele olha para aquilo e fala assim, gente, isso é um crime contra a consciência de cada um dos crentes. Nós não podemos submeter os crentes a isso não está na teologia. De repente, Mary Tudor chega ao trono, Maria Sanguinária, e em 1553 ele tem que fugir da Inglaterra. Quando ele foge da Inglaterra, ele vai para onde? Genebra. Se encontra com Calvino, fica estudando com Calvino durante vários anos e se fortalece sua fé, se torna mais reformado ainda, então ele retorna para a Escócia em 1560. Quando ele retorna para a Escócia, ele lidera a Revolução Protestante, a transformação protestante, que bate um carimbo no sistema de governo da igreja. Eles, diferentemente dos ingleses, não aceitam um modelo episcopal em que uma pessoa só dirige a igreja, mas eles defendem esse movimento representativo, que a igreja seja liderada por presbíteros. E é por isso que essa igreja reformada da Escócia recebe o nome de igreja presbiteriana. É a mesma igreja de Genebra. Só que em Genebra, na França, não havia essa tensão tão grande entre um modelo de igreja, que acontecia na Escócia por estar do lado da Inglaterra. Então, enquanto os ingleses são episcopais, você tem, na Escócia, um governo de igreja completamente diferente. E é isso que marca tanto aquela comunidade reformada na Escócia. E é por isso que a igreja da Escócia, então, recebe o nome de Igreja Presbiteriana. Tá? Ufa, deu tempo de chegar nos presbiterianos. Tá? O que eu quero encerrar com vocês, tá? E eu quero voltar naquelas 3 perguntas, tá? O que foi a reforma? A reforma foi um movimento difuso. Você não fala de uma reforma, você fala de várias. Cultura, países, as suas próprias igrejas locais, tudo isso, a experiência religiosa de cada um daqueles católicos que foi se voltando para o evangelho. Cada um desses elementos fazem com que a reforma seja um movimento diferenciado em cada um desses ambientes. Porém, por mais que, às vezes, você estude nos livros de história secular que a reforma foi um movimento político, ligado a questões financeiras, o cerne da reforma foi espiritual. Houve, sim, pessoas que se aproveitaram, houve contendas entre príncipes, reis, mas a reforma não deixa de ser, prioritariamente, um movimento religioso que aconteceu no século XVI devido a todas aquelas características e situações que eu mostrei para vocês no começo. Segundo lugar, o que é uma igreja reformada? Uma igreja reformada é aquela que abraça vários elementos da reforma protestante, tá? Dentre elas, a gente tem esses aí, tá? Que são as bandeiras da reforma, tá? Sola Gratia, eu vou falar em português, né? Que é só a graça, só as escrituras, só a fé, só Cristo e só a Deus glória. Esses elementos são abraçados por diversas denominações protestantes. E o que nos diferencia de outras denominações? Além da gente acreditar nessas bandeiras da reforma, nós acreditamos na soberania de Deus. Deus controla tudo o que acontece, inclusive as coisas ruins que acontecem com você. Nós acreditamos na autoridade das Escrituras, e a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ela que comanda a nossa vida.
Nós acreditamos na teologia da aliança. Nós acreditamos nos 5 solas, que são esses aqui que eu falei. Nós acreditamos nas doutrinas da graça. O que significa isso? Nós acreditamos que, vou falar em termos pessoais para você. Nós acreditamos que você e eu somos pecadores. E que nós nascemos completamente distantes do Senhor. E é por isso que na eternidade, Deus, pela sua livre vontade, escolheu alguns para a salvação. Quando ele fez isso, o fez por livre vontade e, ao longo da nossa vida, nós escutamos a pregação do Evangelho e quando o Espírito Santo amolece o nosso coração de pedra, nós então aceitamos a Jesus. Nunca poderíamos fazer isso por nós mesmos, porque estamos mortos espiritualmente. Quando nós ouvimos o chamado do Evangelho e o Espírito Santo amolece o nosso coração, nós então nos rendemos ao Senhor, nos tornamos seus discípulos, e aqueles que estão num processo, e aqueles que verdadeiramente fazem isso, aqueles que são eleitos e abraçam o caminho do Senhor, uma vez salvos, serão salvos para sempre, até o dia que se encontrarem com Jesus. Essas são as doutrinas da graça. Em geral, nós também temos os 2 sacramentos, né? O batismo e a Santa Ceia, com algumas diferenças, inclusive dos luteranos. Tá? O nosso governo ele é representativo, tá? Ou seja, a igreja elege os presbíteros para governarem a igreja. Nós acreditamos, nós temos confissões de fé, que são sistematizações, são explicações da fé reformada. Lá fora, naquela banquinha, tem algumas, inclusive se você quiser comprar. E, para terminar, nós acreditamos no princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É o seguinte, Lutero acreditava no princípio normativo. Se alguma coisa não está proibida pelas Escrituras, não tem problema eu fazer. Ok? Nós acreditamos no princípio regulador. O que significa isso? O nosso culto terá apenas aquilo que está prescrito nas Escrituras. Leitura da Bíblia, pregação, cânticos, ofertório, sacramentos, ordenanças, que é ordenação de presbíteros, pastores, e bênção. Se não me engano, são esses 7 elementos. Só isso que tem no culto reformado. Tá? Isso é uma das melhores coisas para você ajudar uma igreja a evitar conflitos. E aí a gente responde a terceira questão. Tá? O que fazer quando você tem conflitos? Voltar às Escrituras. A maioria das nossas questões, muitas vezes, acontecem por causa do culto. Pastor, eu queria fazer isso no culto, não queria, esse culto é muito avivado, e a igreja é assim, assado. Né? Como que você impede que o culto da sua igreja seja a gosto do pastor, a gosto do conselho da igreja? Como é que você impede que os desejos pessoais mandem na igreja? Você simplesmente aplica um princípio regulador do culto. Olha, meu irmão, nós vamos fazer aquilo que está prescrito nas Escrituras. E assim você consegue diminuir um pouco as tensões que a gente tem. Mas a verdade é que a história da reforma conta para a gente que conflitos sempre haverá. E a gente precisa entender que a gente vai enfrentar conflitos, às vezes eles serão resolvidos estudando as Escrituras. E às vezes, infelizmente, nós teremos que fazer como Paulo e Barnabé. Nós seremos cristãos, mas nós vamos continuar em caminhos separados. Foi o que aconteceu com Paulo e Barnabé, foi o que aconteceu várias vezes na história da igreja, foi o que aconteceu, inclusive, com vários desses movimentos aqui, reformados. Ok? Terei mais algumas coisas para falar, mas a gente está nesse esforço aqui grande para cobrir aí muita coisa. Tá? Fica para uma próxima aí sobre a Assembleia de Westminster e tudo o que eles produziram, inclusive a nossa confissão de fé. Tá? Não sei se dá tempo para uma pergunta ou duas. Se alguém fez pergunta e quiser fazer, tem a oportunidade.